durante a Segunda Guerra. Ele recolheu tudo na Europa. Alguns deles são do século XV e XVI. Bom, por hoje é só com... Chegou a hora do passageiro da ponte aérea levar a melhor. O Ministério da Justiça autorizou a quebra do monopólio da operação da ponte. O pool de empresas que opera há quase 40 anos precisou correr atrás do lucro. O pool de empresas da ponte aérea foi formado há 38 anos. Em setembro do ano passado, as companhias anunciaram uma promoção. Redução nos preços das passagens nos fins de semana. O movimento dobrou e teve fila em Congonhas. Até março, as passagens ficaram 40% mais baratas e as empresas anunciaram o fim da promoção. Resultado, os passageiros sumiram. A TAM e a Rio Sul aproveitaram a decisão das concorrentes para faturar. Baixaram seus preços e atraíram o consumidor. Em menos de um dia, Varig, VASP e Transbrasil voltaram atrás e reduziram os preços de novo. Agora a Varig anuncia que está deixando o pool para operar sozinha e promete, pode reduzir ainda mais o preço das passagens. Melhor para os 8 mil passageiros que embarcam nos 30 voos diários entre São Paulo e Rio. Está conosco aqui no estúdio do Bom Dia o senhor Tasso Gadzanis, que é o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, Seção São Paulo. Pode-se dizer que acabou mesmo a ponte aérea? Eu posso dizer que sim. Juridicamente, provavelmente ainda não, mas eu tenho a impressão que está nos últimos dias. Primeiro porque as companhias perderam a galinha dos ovos de ouro, porque a ponte aérea na América do Sul era a linha mais rentável existente. Perderam por ganância? Não diria por ganância, perderam por concorrência. Mas né? Era cara a passagem? Era cara a passagem, quer dizer, era, não provado foi de que pode-se voar com preço mais baixo. Pois é. E, logicamente, a razão do pool, né, a razão daquela associação das 3 principais companhias nacionais, a meu ver, passa a não ter mais razão de ser. Isso é efetivamente bom para o passageiro que usa a ponte aérea, que vai para o Rio, São Paulo? Não há dúvida. Para o consumidor, não há dúvida. Sempre tomando cuidado. Tomando cuidado porque toda briga tarifária, não só na aviação, como em qualquer outra atividade econômica, ela pode chegar à autofagia e pode... Eu já vi esse filme há muitos anos atrás. Nós podemos lembrar o fim triste da Braniff, da Eastern, da Pan American, nos Estados Unidos. Pan American, a maior companhia que já existiu no mundo da aviação, ela caiu e fechou por briga tarifária. Quanto de redução se pode esperar na tarifa? Olha, eu acho que não tem limites. A Varig hoje está anunciando uma redução de até 60%. Agora, também tem que tomar cuidado. É algo que as companhias aéreas, em princípio, não difundem com a clareza que deveria ser. É que essas reduções, elas são reduções que não válidas para todos os lugares. A máxima redução dentro de um voo poderá ter no máximo 5 lugares. Como isso não é difundido, nós, agentes de viagem, na maioria das vezes o consumidor acha que nós é que queremos vender passagem mais cara, o que não é o caso. O senhor está querendo dizer, por exemplo, num avião ele tem, digamos, 100 lugares, né? Isso. Desses 100 lugares, 5 são escolhidos para ter a redução máxima de tarifa. 5 a redução máxima de tarifa, 20 uma redução menor, 30 uma menor ainda, quer dizer, então, isso depende da sorte do passageiro? Depende da sorte. Se ele chegar e ainda tiver lugar nesses 5, eu vou conseguir reservar para ele. Se ele chegar num momento em que os 5 já foram reservados, não consigo mais reservar. Bom, pelas suas contas, quanto pode acabar custando um bilhete Rio-São Paulo ida e volta? Veja bem, é muito difícil lhe dar assim, uma resposta precisa. Eu tenho uma informação de grupos que estão se formando no Brasil com companhias de fretamento, que logicamente não tem a carga que tem uma grande empresa, que uma ponte aérea por R$80 poderia ser. Até R$80 você pode esperar. Lógico, agora, isso é uma companhia que tem um avião só, você não pode contar uma grande companhia que tem uma infraestrutura muito mais pesada. Ida e volta, 80, ida e volta? Ida e volta. Bom, que não sejam 80, mas lógico, mesmo assim a redução será bastante significativa. Muito obrigado pela sua presença e um bom dia ao senhor. No próximo bloco, a votação da CPI dos precatórios foi adiada mais uma vez. Sem o acordo, vereadores
partiram para a briga na Câmara Municipal de São Paulo. Agora são 7 horas. Tempo no preço das passagens. O presidente Fernando Henrique Cardoso critica a igreja e o movimento dos Sem Terra, que defendem os saques no Nordeste. Vão ser finalmente implodidos hoje os 2 prédios que ameaçam cair em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Cientistas escoceses descobrem um gene que abre caminho para a pílula contra o câncer. Começa hoje à tarde na Câmara a votação dos destaques da reforma da Previdência. A sessão tem hora para acabar, porque ninguém quer perder o jogo do Brasil. E a seleção brasileira enfrenta a Argentina no Maracanã no último jogo em casa antes da Copa. Dia de recuperação para algumas bolsas asiáticas, mas o mercado asiático continua nervoso. Vamos ao China Globo News, seu canal de jornalismo 24 horas no ar. O governo espera arrecadar 20 milhões de declarações, vão ser entregues por disquete e pelo formulário tradicional até amanhã. Muitas dúvidas chegaram à Receita Federal. A campeã de dúvidas: quem tem que declarar o imposto de renda? Quem recebeu mais de R$ 10.800 no ano passado? Quem é isento vai confirmar o número do CPF à Receita Federal, mas só no segundo semestre. Outra dúvida é sobre a declaração de bens. Quem comprou um carro, casa ou ações até dezembro de 95 tem que atualizar o valor. Se você comprou um carro em 94, deve multiplicar o valor que está na declaração do ano passado, R$10.000, por exemplo, por um coeficiente, no caso, 1,2246. O resultado, R$12.246, vai para a coluna de 97. Quem declara pelo computador nem precisa fazer conta. As primeiras restituições saem em 15 de junho. Recebe primeiro quem declarou em disquete ou pela internet. A delegacia já sobrevoamos quase toda a cidade. O motorista vai encontrar lentidão na Avenida Luiz Inácio Anhanha Melo, na Zona Leste, na Radial, em direção ao centro. Também vai encontrar lentidão no Complexo Maria Maluf, em direção ao aeroporto de Congonhas. Neste momento, nós estamos sobrevoando a Via Dutra e aqui próxima à saída 225, um caminhão carregado de areia tombou e isso está fazendo com que o trânsito fique muito ruim. Um pouco antes, no quilômetro 212, a faixa da direita está interditada porque 2 caminhões bateram. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Foi levado a hospitais aqui da região de Guarulhos. O congestionamento já chega a mais de 2 quilômetros. Agora os aeroportos, tanto Cumbica em Guarulhos como Congonhas, estão operando normalmente e a ponte aérea está no horário. Nascimento. No próximo bloco, a Portuguesa deve entrar hoje na Justiça com um pedido para anular a partida contra o Corinthians. Vai funcionar hoje. Tucuruvi. Bom dia, Rosângela. Bom dia. A inauguração vai ser às 6h30 da tarde. Quem embarcar hoje nas 3 estações vai viajar de graça. Só hoje. Amanhã, elas começam a operar normalmente das 5 da manhã até às 6h30 da tarde. O Estado gastou 150 milhões de reais para terminar as obras que estavam paradas desde 96. Novos trens vão ser colocados em circulação? Isso, novos trens vão ser colocados, trens adicionais, de tal forma, se você pensar o metrô como sendo um carrossel de trens circulando, então são colocados os trens adicionais. Quantos? No mínimo 2, de tal forma a assegurar que para um passageiro ele veja um intervalo na média do dia praticamente constante, o mesmo que hoje. Vai ser mantido? Vai ser mantido. São Paulo ficou 6 anos sem uma inauguração e a cidade crescendo. Vai ficar mais 6? Não, de jeito nenhum. Nós temos, depois dessas 3 estações, nós teremos entre agosto e setembro mais 2 estações na extensão oeste da linha 2 e mais 3 estações na extensão leste da linha 3. É uma extensão por linha de metrô. Mais 6, então? Mais 6 estações. Até o fim do ano? Até o fim do ano. Promessa? Promessa. Muito obrigada. Nascimento. Então, tudo por acaso, não é esse, não é ano eleitoral nem nada, né? São Paulo e Corinthians em clima de decisão, revendo as emoções do passado. 21 anos de Ratos. O agricultor mora no Paulista, onde a perna. Nos 2 casos, os médicos tiveram dificuldade para fazer o diagnóstico. Inicialmente, a doença apresenta um quadro que pode ser confundido com várias outras. Inicialmente, esses casos foram até pensados em dengue e a evolução é muito rápida, levando à morte por uma insuficiência respiratória. 4 dias para os 500 anos do Brasil.
dia. Bom dia. O presidente Fernando Henrique Cardoso acusa de irresponsabilidade os líderes religiosos que defendem saques nas regiões afetadas pela seca. O governo se mobiliza para a votação da reforma da Previdência. O presidente ainda não decidiu os nomes para a liderança do governo na Câmara, nem para a coordenação da campanha eleitoral. O senador Antônio Carlos Magalhães faz um desabafo. Diz ao presidente Fernando Henrique qual o objetivo dele a partir de agora. Os partidos de esquerda dão ultimato ao PT. Só apoiam Lula se o PT do Rio voltar atrás e se juntar ao PDT na eleição para governador. E você vai saber daqui a pouco os números da auditoria sobre as montadoras que fazem carros no Brasil. Está marcada a data para o leilão das telecomunicações. É 15 de julho. E mais um dia de queda nas bolsas asiáticas, mesmo com feriado no Japão. Um pequeno pedaço de terra encravado no meio do deserto. A pátria de um povo que vagou por 2000 anos e ainda não encontrou a paz. O Estado de Israel comemora 50 anos chorando os mortos de suas guerras. Brasil e Argentina, na história do confronto entre as duas equipes, cada uma tem 29 vitórias. O amistoso de hoje parece uma decisão. E a polícia prende cambistas com ingressos falsos ao lado da bilheteria do Maracanã. E mais. Na coluna Arte da Mesa, Sandra Moreira nos leva a um templo de perfumes e sabores raros. A culinária indiana que tem a energia e as cores da terra. Nem Tasso Gereissati, nem Inocêncio Oliveira, nem coordenador de campanha eleitoral, nem líder do governo na Câmara. A decisão sobre as substituições de Sérgio Mota e Luiz Eduardo Magalhães embolou. Vamos a Brasília com Alexandre Garcia. Alexandre, os 6 países escalados para acabar com a briga na província separatista de Kosovo vão brigar entre si. Os estados, a Rússia e a Itália, não. O que a nova missão de paz poderá fazer para estabilizar a região. A Bósnia é um outro saco de gatos nos Balcãs. Ministros do Meio Ambiente da União Europeia firmam na ONU o Acordo de Quioto sobre o efeito estufa. Os europeus poluíram o que não tinham que poluir e agora querem que o resto do mundo pare de contaminar o ar e o mar. Ainda não há clima para isso. E a crise asiática. O poderoso Banco Asiático de Desenvolvimento busca em Genebra fórmulas para evitar uma catástrofe nos mercados financeiros do continente. Questões em foco. Como os tigres asiáticos entraram em crise numa época de euforia econômica e por que ninguém avisou. Estes são alguns destaques no mundo nesta quarta-feira. O grama do ouro vale R$ 11,52 na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Consumidores. Outra vantagem do queixada é a rusticidade. Ele não exige muito manejo, o que diminui o custo de produção. Do leilão das empresas de telecomunicações vai ser dia 15 de julho na Bolsa do Rio. A meta é vender no mesmo dia a Telebrás, a Embratel e as empresas regionais de telefonia fixa e celular. O maior negócio da privatização em todo o mundo. Em São Paulo, onde a Bolsa fechou com alta de 2,9%, as ações da Telebrás subiram 3,6%. E o mercado asiático teve hoje mais um dia de muita especulação. Mesmo com a Bolsa de Tóquio fechada por causa do feriado no Japão, a maioria das bolsas fechou em baixa ou com poucos negócios. Surgiram mais incertezas sobre o novo acordo do FMI com o governo da Indonésia. Fecharam em baixa as bolsas de Jacarta, na Indonésia, com 4,5%, Hong Kong com 1,9% e Bangkok, na Tailândia, com 0,7%. Em alta fecharam as bolsas de Seul, na Coreia do Sul, com 3,6%, Singapura,
1,4%, Manila, nas Filipinas, com 0,3% e Kuala Lumpur, na Malásia, com 0,2%. E na Europa, as bolsas abriram em clima de muita cautela. O mercado europeu está sinalizando que vai aguardar a abertura da Bolsa de Nova York, que ontem fechou mais uma vez em baixa, com 0,2%. Abriram em alta as bolsas de Frankfurt com 2,2%, Zurique com 0,6% e Londres com 0,1%. Começaram em baixa as bolsas de Paris com 0,8% e Milão com 0,5%. Houve um nervosismo exagerado nos mercados financeiros no início da semana. Esta é a opinião do diretor da área externa do Banco Central. Vamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Nascimento, o pessoal lá de fora, pelo sim, pelo não, continua assustado com o déficit nas contas do governo. Esse é que parece ser o problema. Exatamente, Renato. O foco da preocupação, não é? Segundo esses analistas internacionais, deve estar aí nas reformas, nas mudanças necessárias no médio prazo, né, que vão dar o sustentáculo para a economia. Agora, por aqui, o governo acha que o mercado não precisa mostrar nervosismo. Durante a Conferência Internacional O Brasil e a Crise Asiática, o diretor da área internacional do Banco Central, Demóstenes Pinho, disse que o Brasil tem reservas suficientes para enfrentar qualquer ataque especulativo. No encontro com analistas financeiros do Brasil, Estados Unidos e Japão, o diretor do Banco Central, Demóstenes Madureira, procurou tranquilizar o mercado. O principal assunto aqui não podia ser outro: as quedas das principais bolsas de valores do mundo, provocadas pelo pacote econômico japonês e por rumores de que o Federal Reserve, Banco Central americano, poderia elevar os juros para desaquecer a economia local. É absolutamente natural que algum tipo de comentário sobre juros americanos ou juros em qualquer lugar do mundo gere uma volatilidade adicional nos mercados. Isso não significa nada além disso. Para evitar especulações, o diretor do Banco Central garante que o nível de reservas internacionais do Brasil é muito confortável, cerca de 70 bilhões de dólares. O pesquisador americano Norman Gall considera até positivo o nervosismo nas bolsas. Na opinião dele, é uma forma do mercado financeiro se reequilibrar. Para o Brasil se defender de novas quedas, um conselho. A gente tem que procurar evoluir para ter contas fiscais sólidas e não em déficit permanente. Contas comerciais e contas internacionais sólidas e não em déficit crescente, para que o Brasil pode ficar mais imune a esses abalos no mercado financeiro internacional. E pelo que a gente viu aí no panorama das bolsas internacionais, certamente hoje teremos mais um dia de mercado nervoso. E isso não é sem razão. O efeito das más notícias políticas internas da semana passada ainda não passou. A lembrança da crise asiática também não. Agora tem o Japão e a própria exuberância da economia americana deixa as bolsas sempre com um pé atrás. Os sequestradores do empresário Abílio Diniz terminam a greve de fome que durou 15 dias. Hoje, o Brasil assina um acordo de transferência de presos. Os primeiros beneficiados poderão ser os 5 chilenos. Agora, pelo acordo, nem o Brasil nem o Chile poderão mudar a pena dos sequestradores. O acordo teve a ajuda do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Os sequestradores queriam a expulsão dos estrangeiros e indulto para o brasileiro. Vão terminar de cumprir a pena no Brasil em regime semiaberto, conforme o Bom Dia antecipou na semana passada. Os homens poderão ir para presídios no interior do estado de São Paulo e as mulheres deverão ficar no presídio do Butantã, na capital, Renato. Esse acordo teve críticas, né? Mas finalmente acabou como o governo queria, não foi, Nascimento? Agora, tem rebelião de presas femininas aqui de São Paulo, viu, Renato? Hoje, né? Querendo o tratamento igual. Aí acho que a justiça arrumou um pepino aí. Esse aqui é o problema. Vai haver um desenrolar dessa história que ainda não acabou. Como estão os números da balança comercial e a expectativa no mercado de livros? E Ricardo Boechat revela o resultado das auditorias realizadas nas montadoras de automóveis. Agora são 7 horas e 30 minutos. Ricardo Boechat. Pois é, Renato. Olha aqui, a frase foi dita no almoço de ontem no Palácio Alvorada. O governador Marcelo Alencar testemunhou, ficou comovido e contou para alguns deputados, 5 deputados na verdade. Segundo Alencar, o senador Antônio Carlos Magalhães
disse para Fernando Henrique Cardoso, quase ao pé do ouvido, o seguinte: meu filho era a minha prioridade, a prioridade de minha vida. Agora, presidente, a prioridade de minha vida é você. Antônio Carlos e Fernando Henrique estão mais unidos do que nunca. É união para durar muito além de 2002. Sai amanhã em Brasília o resultado da auditoria internacional feita nos números do Programa Automotivo Brasileiro durante o ano passado. O governo ficou feliz com o resultado. Confira ele aí. Em 97, as montadoras instaladas no Brasil exportaram 422 mil automóveis, ônibus, caminhões e importaram 300 mil. Saldo positivo, 120 mil unidades. Em dólares, a balança também não ficou negativa. Para cada dólar gasto na importação de veículos ou máquinas, o setor exportou outro. Todas as montadoras cumpriram as cotas comprometidas com o programa automotivo, menos a Ásia Motors. Terça-feira que vem, a Ásia Motors vai apresentar um novo plano de investimentos para compensar as vantagens que recebeu no Brasil sem fazer o que tinha prometido. O ministro Botafogo Gonçalves me disse ontem à noite que não vai facilitar mais as importações da montadora coreana. Eles não vão comprar nenhuma bicicleta sem pagar imposto até provarem que vão honrar seus compromissos, me disse o ministro. Nós, quando dissemos aqui que a Ásia não ia cumprir, eles desmentiram. Tá dizendo que recebemos uma carta, não foi? Veemente. Uma carta veemente, dizendo que nós tínhamos sido imprecisos, inexatos. E demos a carta aqui. Está aí, aí o ministro Botafogo Gonçalves respondendo. Bocha, mas apesar desses números otimistas que você mostrou aí, existe um déficit pequeno, mas um déficit. A balança comercial mostra que o país continua comprando mais do que vendendo. Vamos voltar a Brasília com Alexandre Garcia. Alexandre, o que querem dizer os novos números? Bom, os números querem dizer que o Brasil continua se modernizando, comprando máquinas e equipamentos para se modernizar, e que o consumidor brasileiro também está cada vez mais exigente. Ele compra, não importa de onde, desde que seja melhor e mais barato. A balança comercial brasileira acumula déficit na quarta semana de abril, mas o déficit vai ser bem inferior ao de março. Os números são do Ministério da Indústria e Comércio. As exportações totalizaram 900 milhões e as importações 1 bilhão e 85 milhões de dólares. Com esse resultado, a balança comercial acumula neste mês de abril um saldo negativo de 190 milhões de dólares. No ano, até 26 de abril, o déficit acumulado chega a 1 bilhão e 701 milhões de dólares, menor que o de 3 bilhões 207 milhões de dólares do mesmo período do ano passado. O déficit, Renato, vai diminuindo gradativamente. Parece que a gente está se inserindo aí na globalização e de forma saudável. O Malan de que o ano em relação à exportação e importação não começa em janeiro e acaba em dezembro. O ano não existem 12 meses, existe uma curva muito mais ampla que denota uma tendência, e que essa tendência é paulatina, é devagar, e vai mostrando aí, no caso, uma diminuição do déficit. Vamos esperar, inclusive, que o déficit continue, que essa tendência continue, né? O mercado do livro espera melhorar. A Bienal abre hoje em São Paulo com previsão de bons negócios. Voltamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Nascimento, vamos ler mais este ano? Devemos, né, Renato? Pelo menos devemos. Apostando aí numa virada que a Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa hoje para livreiros e na sexta-feira para o público. Depois de uma queda nas vendas no ano passado, as editoras agora rezam para que o mercado mude completamente e melhore rapidinho. Ocupa o 8º lugar no ranking mundial na produção de livros. É também o responsável por 53% do que é editado em toda a América Latina. Mesmo assim, o brasileiro compra em média 2 livros por ano, 1/3 do que gasta o francês com leitura. Em 97 foram vendidos menos livros do que nos anos anteriores. A queda foi de 10%. Apesar disso, aumentou o número de títulos publicados. A prova de que as editoras estão apostando no aquecimento no mercado é esta Bienal. Foram investidos aqui 20% a mais do que na última edição, em 96. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é considerada a 3ª maior feira editorial do mundo. Este ano os estandes estão maiores, cheios de decoração. São 815 expositores. 1,5 milhão de pessoas devem visitar a feira em 10 dias de exposição.
A expectativa é de um faturamento de 75 milhões de reais. Não encontra nas livrarias? Exatamente, porque é impossível a cada uma das livrarias mostrar 15 mil títulos novos por ano que o mercado editorial produz. Nenhum outro meio de comunicação tem sofrido tanta concorrência como o livro, né? Especialmente nossa aqui da TV e agora do computador. Mas, pelo jeito, o velho e bom livro terá ainda uma longa vida. Decidida a implosão de 2 prédios no futuro. Incentivos fiscais. FAP Bradesco, Fundo de Aposentadoria, provisto uma renda para seu futuro. De amanhã. Lembrando os mortos nas guerras que fizeram de Israel o país mais forte do Oriente Médio, Renato. Israel tem hoje tratados de paz com 2 países vizinhos árabes, mas a presença desse constante conflito pelo direito de existir marca o país, as pessoas e os costumes. Israel parou 2 minutos hoje. As sirenes são um sinal de respeito aos 19 mil mortos israelenses em 5 guerras nos últimos 50 anos. A fundação de Israel começou com uma guerra contra os árabes. Mesmo para gerações mais jovens que cresceram dentro do Estado de Israel, a memória das guerras é parte da identidade nacional. O primeiro-ministro Bibi Netanyahu visita o túmulo do irmão dele, que morreu combatendo numa missão especial contra terroristas. A parte festiva das celebrações começa hoje à noite sob muita tensão e segurança. Os israelenses temem atentados e lugares como Jerusalém amanheceram hoje com ainda mais polícia do que costume. O permanente estado de alerta em Israel foi reforçado com a exclusão dos vizinhos árabes. As fronteiras com as áreas sobre a administração palestina estão fechadas até sábado à noite. Palestinos e israelenses discutem há quase 5 anos um acordo final de paz, mas as chances de um entendimento duradouro diminuíram muito desde que o atual governo israelense foi eleito há 2 anos. Segunda-feira, o primeiro-ministro Bibi Netanyahu e o líder palestino Yasser Arafat se encontram aqui em Londres, mas é pequena a probabilidade de que eles rompam o atual impasse. Leilane. Aqui no Brasil, na reta final para entregar as declarações do imposto de renda, a voracidade do leão pode apavorar os contribuintes. Mas para os inconformados, aqui vai um consolo. Nos Estados Unidos, a violência dos fiscais da Receita Federal anda tão flagrante que a Casa Branca nomeou um ex-diretor da CIA e do FBI para investigar os métodos selvagens do leão norte-americano. Os agentes do leão chegaram armados, renderam os funcionários do restaurante e começaram o interrogatório. O dono do estabelecimento estava viajando. Os agentes do imposto de renda arrombaram a porta da casa dele em busca de provas. Ao mesmo tempo, outros 20 agentes invadiram a casa do sócio dele. Scotty Miller estava no chuveiro e foi interrogado enquanto tomava banho. Durante 7 horas, representantes do imposto de renda apontaram armas para a filha de Scotty e revistaram todos os documentos da casa. Os agentes do leão estavam seguindo uma pista falsa. Quem provocou a confusão foi o contador do restaurante. Ele disse ao imposto de renda que o restaurante estava sonegando. Na verdade, ele tentou encobrir o próprio crime. O contador já tinha roubado $30 mil do restaurante. O Congresso americano está investigando os abusos do imposto de renda. O dono do restaurante depõe no Senado nesta quarta-feira. Ele vai se juntar a outros contribuintes revoltados com a violência do leão. Com este e outros exemplos, os políticos esperam convencer o governo de que é preciso amansar um pouco a fera. O imposto de renda é o principal assunto dos jornais americanos nesta quarta-feira. Mas o Washington Post dá outra manchete interessante. Um diretor do Banco Central dos Estados Unidos acha que o governo pode gastar tanto para solucionar a crise dos computadores na virada do ano 2000 que toda a economia americana seria prejudicada. O problema é que na leitura dos computadores, os 2 zeros finais podem apagar toda a memória. Vamos às primeiras páginas. Washington Post, o problema dos computadores na virada do ano 2000 pode custar $50 bilhões. Wall Street Journal, Casa Branca chama ex-diretor do FBI para investigar o imposto de renda. Clarim, em Buenos Aires, IBM Nation, rompe-se o pacto de silêncio. O ex-diretor admite que recebeu dinheiro pelo acordo entre a multinacional e o banco La Nation. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, seguros terão que pagar tratamentos feitos em outros países europeus. El País, em Madrid, bolsas europeias já se recuperaram das perdas na segunda-feira negra.
O ditador iraquiano Saddam Hussein completa 61 anos com um sonho e uma derrota. A derrota foi a decisão da ONU de manter o embargo econômico contra o Iraque, que deixou o governo em Bagdá bastante decepcionado. O sonho é muito ousado. Saddam Hussein comemorou o aniversário em um dos seus palácios, cercado por crianças. O ditador tem planos de construir em Bagdá a maior mesquita do mundo, maior até mesmo que a da cidade sagrada dos muçulmanos, Meca. A mesquita, projetada por um arquiteto francês, vai ter 8 minaretes, que são as torres da mesquita, um a mais do que o templo em Meca. Emocionada, a ex-primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, anunciou hoje que não vai mais concorrer às eleições presidenciais do mês que vem. O motivo? Medo da violência nas campanhas eleitorais. Mais conhecida por sua coleção de sapatos, Imelda Marcos não ia bem nas pesquisas. É hoje, Brasil e Argentina. Na despedida da seleção, Zagallo faz os últimos testes no time. Jogo sujo no Maracanã é a guerra contra os cambistas que chegam a vender arquibancadas a R$100 para o jogo de hoje. Agora são 7h47. Uma filosófica. Com relação à imagem, deve-se optar pela certeza de uma imagem já definida a partir do seu primeiro momento, ou deve-se, de alguma forma, acarinhar os ignorantes, tentando abrir a mente dessas pessoas, ou deve-se estimular o estado da dúvida, ou seja, todos os estágios ao mesmo tempo? Explica um pouco sobre isso. A verdade é o seguinte, do ponto de vista de imagem é preciso, primeiro, respeitar o público, não é? Que pode não saber, ignorar, pode não saber, e informar, portanto, bem ao público, né? Segundo, admitir... Mas que tem seus instrumentos, que tem seus instrumentos, e segundo, admitir que esse público duvide. E, portanto, a informação nunca é definitiva. Você tem que alimentar, você tem que instruir esse público, porque não é definitiva, a verdade é essa. Quer dizer, então, que a televisão, por exemplo, não é um veículo para autoritários, na sua opinião? Quer dizer, os autoritários, porque eles tentam submeter os outros às suas convicções, né? As pessoas notam. Na verdade é o seguinte, mesmo os livros que reproduzem hoje o autoritário encontram uma repulsa da parte do leitor, porque esses instrumentos todos da mídia, hoje, a mídia moderna, abriram a cabeça da gente. A pessoa hoje pode até não ser erudita, mas através da televisão, o rádio em cima da cabeça dela. E mais a televisão, essa imagem, essa coisa colossal, ele se integra num processo cultural. E mesmo sem ter tido uma formação básica tão importante, ele participa. E ao participar, ele abre a mente dele. Até o índio entra nessa história, né? Ele hoje, e se vê isso hoje, que reivindica seus direitos. Então hoje há uma participação que eu chamei de Atenas. A Praça de Atenas virou a tal aldeia global do Matusa. Virou, essa é a verdade. Todos estamos dentro da aldeia, né? Imagem humana. Qual é a mais bela imagem humana, meu Deus? Qual é a mais bela? É de Jesus de Nazaré, não é do crucificado. Isso é outro problema para discutir com os judeus e os romanos. Muito bem, o Jesus que andou pelas ruas devia ser um rapaz muito bonito, não é verdade? Tudo indica, tinha que ser um rapaz muito bonito, 30 e tantos anos, porque as mulheres se jogavam aos pés dele, era uma coisa séria. O segredo foi o seguinte, aquela bela imagem de homem só falou em amor para os homens. Deixou como obra uma pregação que 2000 anos depois é válida, apesar dele não ter sede, dinheiro, coisa nenhuma, não tinha nada. Você está me dizendo que não tem imagem sem conteúdo, né? Claro. Sem conteúdo espiritual. Se fosse só a bela imagem do homem, não. O homem e a sua obra, as suas palavras, e que se eternizaram. Isso é a mais bela imagem. Você não inventa nada. Você não precisa nem ser bonito como Jesus. Está entendendo? Mas se você vem, isso, sua pregação, isso, a Madre de Calcutá, eu citei no outro dia, está aí, a santa, a nossa lá da Bahia, também candidata à santidade, não precisa ser bonita, porque o amor faz a pessoa ficar bonita. Bom, Na coluna Arte da Mesa, a culinária que vem das Índias, uma das especiarias, e só começaram a usar sementes e raízes raras como conservantes dos alimentos. Na Idade Média, os cozinheiros disfarçavam a comida que não estava fresquinha com o perfume das especiarias. Muitos nobres caíram nesse conto, Leilane, mas na Índia, cada mistura de especiarias tem um momento certo de ser consumida. Hoje, na coluna Arte da Mesa, Sandra Moreira nos leva a um templo de perfumes.
terra de fé, resistência e milagres. Um país de palácios milenares e que há milênios também tem pedintes nas ruas. Uma nação de muitos povos, um povo de muitas religiões, uma terra de muitas línguas, imensa e inexplicável a Índia. Fascinante como as especiarias que levaram aventureiros e mercadores do Velho Mundo a buscar uma rota para essa terra de cores, perfumes e condimentos. Aparecido Vieira, um brasileiro que jamais cruzou os oceanos, descobriu na cozinha o caminho das Índias. Depois de aprender com mestres do Velho Mundo, ele acabou se apaixonando pela culinária exótica de uma terra onde nunca botou os pés. Da bebida de entrada ao último prato, uma refeição indiana é cheia de surpresas, doces, picantes, apimentadas. O segredo, dizem eles, é despertar o paladar com os molhos mais fortes, os chutneys, e acalmar com misturas feitas a raita, com pepino e iogurte. Ou então as frutas, banana, coco ralado. Uma viagem pelo caminho das Índias é como uma aventura no templo misterioso das especiarias. Aparecido se aventurou no mundo dos chutneys, do curry, da garam masala, virou um craque no paratha, o pão chapado, e nas misturas de cominho, pimenta do reino, curcuma, noz moscada, cardamomo, canela, louro, cravo. O Kashmiri Murgi Korga é o frango da região de Caxemira. Aparecido doura o alho no óleo de sésamo e junta um molho cheio de condimentos. Depois o creme, que também tem temperos: cebola, cardamomo, louro e noz moscada. O chefe junta o iogurte e os pedaços do frango já cozido. Deixa apurar, engrossar um pouco, enfeita com amêndoas, castanhas de caju e passas sultanas. E eis os perfumes intensos, as cores da terra e o sabor de mistério, para quem quiser viver as aventuras dos sentidos. Leilani, é tanta especiaria, tanta pimenta que uma vez na Índia eu pedi água depois e a moça me perguntou: o senhor quer a água com tempero ou sem tempero? Aí eu disse: com tempero, a água tinha pimenta também. E o Bom Dia Brasil fica por aqui, nós estaremos de volta amanhã às 7h15. Tenham um bom dia. Até amanhã, aproveite bem o dia de hoje.